Chegamos então na lição de número 8 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos abordar sobre o anticristo e a sua destruição. Estamos trabalhando com vocês o terceiro trimestre da CPAD em 2024, onde nós estamos abordando sobre um estudo panorâmico do livro de Apocalipse. Eu me chamo o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui, se inscreve nesse canal e envia esse vídeo para alguém. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas está em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Faça essa leitura junto com os teus alunos. A segunda é a leitura bíblica em classe, que está em Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 ao 10. Leia esse texto, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. E é claro, não se esquece que de segunda a sexta eu estou por aqui ministrando aula, mas toda quarta-feira às 18 horas, tanto aqui pelo YouTube e Spotify, estou postando essa lição da classe dos juvenis. Que Deus te abençoe e te dê uma aula maravilhosa em nome de Jesus. Na aula de hoje, lição 8, nós vamos abordar exatamente sobre a chegada do anticristo. O anticristo que vai estar governando nessa terra no período exatamente do processo da tribulação. É claro que hoje em dia nós já vemos aí a chegada do seu governo, a chegada do seu reino. Tudo está sendo preparado para o seu domínio, através do espírito da Babilônia. O que é o espírito da Babilônia? O espírito da Babilônia é essa ação maligna que governa esse mundo, que é contrária aos valores judaicos cristãos, ou seja, que é contrário à palavra de Deus, que não acredita na Bíblia como palavra de Deus, que desqualifica os valores cristãos, como a família, como valores que nós abordamos sobre a própria vida ética e moral. Então você vai perceber que essas desconstruções sendo apresentadas nesse mundo são fatores da chegada do governo do anticristo, tá? Essas desconstruções de valores e espiritualidades, o próprio Zygmunt Bauman chegou a dizer que nós estamos vivendo em um mundo de uma pós-modernidade líquida, onde não há aqui valores concretos. Tudo isso está apontando para a chegada do anticristo. E esse anticristo é alguém que é contrário à missão da igreja, contrário à obra de Cristo, contrário ao evangelho. É totalmente averso à palavra de Deus e a sua chegada é concreta e profetizada pela Bíblia. Então, na aula de hoje, nós vamos observar sobre a sua ação. E é claro, você que está chegando por aqui, ô gente boa, não se esquece não, tá? Se você puder, comenta aqui o que você está achando desse trimestre, dessa aula em si, é importante para a gente. Se você pode, enviar esse vídeo para alguém. E o primeiro ponto da aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre uma pergunta: quem é o anticristo? João narra em sua visão a chegada do anticristo, daquele que trabalha em prol do mal, dominado por Satanás, com o objetivo então de destruir a obra de Deus, no período do processo da tribulação, da grande tribulação, tá? E é interessante você observar um versículo bíblico que está em Marcos capítulo 13, versículo 22, onde fala aí dessa preparação para a sua chegada dos falsos cristos. O primeiro subtópico, então, vai tratar sobre a etimologia. Vamos entender a palavra anticristo junto com vocês. Esse termo que é apresentado em Apocalipse, anticristo, já traz essa ideia daquele que é contrário a Cristo. A palavra anti já traz essa ideia de contrário a Cristo, ou seja, contrário à obra de Cristo, contrário à obra da salvação, contrário ao evangelho, contrário à igreja, contrário aos valores judaicos, cristãos. É interessante você observar que ele age com o objetivo de destruir a obra de Deus. João, ele menciona a chegada do anticristo já em suas epístolas. Você vai perceber isso lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 22, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 2, versículo 7. Na realidade, na segunda epístola, versículo 7, você vai perceber isso. O João menciona a chegada do anticristo, que tem o objetivo, então, de destruir a obra de Deus, de destruir a igreja de Deus, já sinalizando nos seus dias. É claro que tudo estava caminhando para esse domínio no nosso processo de tempo, na nossa linha temporal. É muito claro em nossos dias
que o inimigo das nossas almas já está com tudo preparado para a chegada do anticristo. O anticristo vem com a sua doutrina, com o seu ensinamento, com a sua igreja também, já já vou falar sobre isso, através do próprio falso profeta que leva as pessoas a adorar o anticristo. Não sabemos quem é, mas a Bíblia fala sobre a sua chegada e é interessante você pensar sobre isso. Segundo subtópico, já para a gente avançar, trata sobre a sua identidade. Apesar de diversas especulações, a Bíblia não revela o lugar do local do nascimento do anticristo, tá? A Bíblia só descreve que ele é conhecido como a besta que saiu do abismo do mar. Apocalipse 11, versículo 7 e Apocalipse 13, versículo 1. Vale a pena você ler esses versículos também. Ele vem com uma apostasia. O objetivo dele é negar o evangelho, negar a obra de Cristo, e ele vem com abominações. Mateus 24:15 fala sobre isso. Ele é conhecido como homem do pecado, filho da perdição. Em 2 Tessalonicenses, Paulo falou sobre isso lá no capítulo 2, versículo 3. Ele é o homem vil, e o próprio autor da lição traz essa abordagem a partir da leitura de Daniel, capítulo 11, versículo 21. Ele é um rei mentiroso e a própria Bíblia faz questão de escrever que ele é um assassino poderoso. Ele age contra a obra de Deus. Então, no processo da tribulação, o que ele vai fazer? Ele vai perseguir o povo de Deus, que no caso é Israel. Aquelas pessoas que ficaram e não foram arrebatadas, mas se arrependeram, agora vão ser perseguidas também, tá? Nesse processo do período da tribulação. E ele age com o domínio de Satanás. Essa é a ação dele e é uma ação do império do mal. Então para pensar sobre isso em sua reflexão junto com os teus alunos. Em terceiro lugar, vamos agora para o terceiro subtópico, que fala sobre as suas características. Quando o anticristo vai surgir, é importante você observar isso, quais são as suas características. Ele vai surgir em um período de uma grande tensão mundial. Olha só para o que aconteceu há 2 anos atrás no processo da pandemia. Nós percebemos isso, que todo mundo já estava se preparando para a chegada de um líder mundial para resolver o problema. Quando a igreja for arrebatada, isso também será convocado, tá? As escrituras mostram as suas características. Capítulo 7 de Daniel, versículo 20, fala sobre a sua astúcia e a sua habilidade comercial política. Daniel, capítulo 8, versículo 25 e 11, 25 também fala sobre isso. Em Daniel 8, 24 fala sobre o seu poder militar. Ele é muito astuto nessa questão. Apocalipse 13, 1 e 2 diz que ele tem uma astúcia tremenda para uma administração mundial. E ele tem um conhecimento religioso também. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4 também vai apontar para isso. Então ele é aquele que usa o engano para atrair as pessoas para adorá-lo. A Bíblia não dá informação de onde ele vem, mas a Bíblia fala das suas características, o seu trabalho, a sua ação. E ele é conhecido como alguém que é levado pela mentira. João capítulo 8, versículo 4, também 44, também vai descrever isso junto com você. Vale a pena você ler, tá? Vamos caminhar então para o segundo ponto, que trata sobre o propósito do anticristo. Neste segundo ponto, você vai perceber que o principal propósito do inimigo, que é o anticristo, que surgirá em um governo mundial no processo da tribulação, é se opor à obra de Deus. Leia uma passagem que está então em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 9, junto com os teus alunos, e vá para o primeiro subtópico, que descreve o primeiro propósito dele: exigir a adoração. A finalidade do anticristo é exigir a adoração para si. Esse é um dos papéis que ele demonstra de acordo com as escrituras. Apocalipse 13, versículo 4 descreve isso. Observe. Tudo que o homem está no centro retira a adoração do Senhor. Esse é o papel do anticristo. Quando o anticristo então se coloca no centro, e ele vai se colocar no centro, ele vai exigir uma adoração mundial e um culto mundial para si. Ele se coloca no lugar de Deus. Esse é um dos propósitos que as escrituras demonstram sobre a sua chegada. Ele é inimigo da igreja, inimigo de Cristo, inimigo da nação de Israel. Em segundo lugar, o segundo subtópico agora destaca sobre a perseguição religiosa.
No período da tribulação se levantará então uma grande perseguição religiosa. Detalhe, a igreja de Cristo ela já foi arrebatada. Na nossa hermenêutica pentecostal, nós somos pré-tribulacionistas, tá? Acreditamos que a igreja não passará pela tribulação. Agora tem denominações que entendem que a igreja vai passar pelo menos pela metade da tribulação. Nós não entendemos assim em nossa visão hermenêutica, respeitamos, mas acreditamos desta forma e é importante você apresentar isso em sala de aula, tá? Inclusive, eu vou dar como dica para vocês no final da aula esse texto aqui do Millard Erickson, que trabalha exatamente sobre a escatologia polêmica do milênio, onde você vai entender que cada visão hermenêutica trabalha de uma forma diferente. Nós entendemos dessa maneira a partir da nossa interpretação bíblica. A perseguição religiosa será cruel, primeiro contra Israel e contra as pessoas que se arrependeram, tá? Não subiram, não foram arrebatadas porque negaram a Jesus nesse primeiro momento e agora vão passar por perseguição religiosa. Muitas dessas pessoas serão mortas e, é claro, terão encontro com Cristo porque não negarão a Cristo. E Apocalipse 7, como eu já li com vocês na aula retrasada, eu citei aqui que são aquelas pessoas que vêm do período da tribulação com as suas vestes salpicadas de sangue, tá? Você percebe agora que essa perseguição religiosa é muito forte por parte do anticristo e isso já está começando a ser instaurado agora. Proibição de Bíblias em determinados países, proibição da pregação, proibição de falar de Jesus, você viu isso até mesmo nas próprias Olimpíadas, proibição de diversos fatores religiosos que são contrários a essa visão que nós propagamos. E isso também é muito real, sendo apresentado já em nossos dias para a chegada do anticristo. Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22, descreve que esses dias ainda não chegaram por causa dos escolhidos, ou seja, da igreja de Deus que está aqui. Vamos caminhar então para o terceiro subtópico, que trata sobre as blasfêmias e os sinais e prodígios sendo realizados por ele. A arrogância do inimigo das nossas almas está presente também nas Escrituras. Ele age com arrogância para destruir a fé. E o anticristo vai trabalhar exatamente assim, para destruir a fé daquelas pessoas que se convertem e se arrependem no período da tribulação. É claro que tudo isso está sendo preparado já hoje. Você percebe, por exemplo, pessoas utilizando símbolos cristãos e blasfemando com esses símbolos cristãos, hoje em dia já se preparando para a chegada do anticristo. O anticristo também vai ter o falso profeta que realizará falsos milagres enganando as pessoas. Isso é citado em 2 Tessalonicenses 2,9, Apocalipse capítulo 13, versículo 4, Daniel 2,7, fala exatamente sobre essa ação da sua blasfêmia, mas também fala sobre os seus dias determinados, que já foram estabelecidos pelo Senhor. Então, isso terá um fim, e terá o fim no final do período da tribulação. Vamos caminhar, então, para o terceiro ponto, que trabalha sobre a doutrina do anticristo. A doutrina do anticristo é fundamentada na mentira. Uma passagem bíblica que você pode estar lendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 ao 6. E o primeiro subtópico, então, aborda sobre a mesma cobiça do diabo. A Bíblia destaca que o inimigo das nossas almas, Satanás, teve uma cobiça em seu coração de tomar o lugar de Deus nos céus e foi expulso. Aqui no período da tribulação, o anticristo então terá o desejo e o domínio mundial de tomar esse lugar de Deus no coração das pessoas. E isso também é relatado pelas escrituras e será visto no período da tribulação como uma idolatria mundial. 2 Tessalonicenses 2,4 vai confirmar isso. Ele vai exigir uma adoração mundial, uma idolatria mundial, um culto para si. A persona dele vai ser apresentada nesse processo. E é aqui que precisamos entender que a nossa espiritualidade hoje ela é valiosa, porque nós cremos em Cristo. Aqueles que permanecerem aqui vão passar por uma extrema perseguição por causa desse culto mundial à pessoa do anticristo. Eu espero estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para essa pessoa. Vamos então para o nosso segundo subtópico, que destaca sobre o falso Messias para Israel.
A chegada do Messias foi anunciada para Israel desde o princípio, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, tá? Então, todo o Antigo Testamento fala sobre essa chegada do Messias e nós sabemos que o Messias é Jesus. O que o inimigo vai fazer? Vai apresentar o anticristo como esse falso Messias para Israel, tá? Mas ele não será de forma nenhuma aceito pela nação. Inicialmente ele vai ser aceito por causa do engano, porém ele será rejeitado. As próprias escrituras fazem questão de falar a respeito da sua chegada. Em Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27, e Apocalipse 13, 7. Ele vai utilizar o engano para poder se apresentar como o Messias prometido de Israel e profanar aí a própria construção do terceiro templo, que será erguido nesse processo do período da tribulação. Então é importante você observar esse contexto escatológico junto com os teus alunos em sala de aula. Caminhando, o terceiro e último subtópico fala sobre a destruição do anticristo. Apesar do seu temporário êxito, nós vamos perceber, de acordo com as escrituras, que o anticristo ele agirá em um governo contra Deus, porém será derrotado pelo próprio Cristo. Quando ele vai ser derrotado? A Bíblia fala que depois dos 7 anos de celebração ao Senhor, das bodas do Cordeiro, que estaremos com o Senhor nos ares, como igreja, o Senhor então abrirá os céus e todo olho verá. Apocalipse 1:7. Ele virá para derrotar o anticristo, o falso profeta, com o sopro da sua boca. Isso é citado dentro das escrituras em Apocalipse 19, e derrotar Satanás, aprisionando Satanás por um processo de 1000 anos, lançando-os no lago de fogo e enxofre, de acordo com a Bíblia, em Apocalipse 19:20, tá? Então a Bíblia destaca exatamente essa ação do Cristo vencendo o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás. Espero ter contribuído com você. Agora nós vamos para o processo da nossa conclusão da lição. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, me segue no Instagram, @JandersonNascimento, me acompanha nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, Spotify, no TikTok. A gente está disponível junto com vocês, onde vocês podem encontrar conteúdos voltados para a Escola Bíblica Dominical e para o teu crescimento em Jesus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus sobre essa lição. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e louvamos ao teu nome por essa palavra, pela vida dos teus alunos que vão ministrar essa aula. Usa os teus servos em teu nome, usa os teus servos para a edificação dos seus alunos. Assim, Senhor, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Mais uma vez, como dica de leitura, está aqui, ó. Apocalipse versículo por versículo, Severino Pedro da Silva, editora CPAD, Millard Erickson, a escatologia em torno do milênio, a polêmica em torno do milênio, escatologia, um texto sensacional que vai te ajudar, da editora Vida. Escatologia, a doutrina das últimas coisas, Severino Pedro da Silva vai te ajudar muito, da editora CPAD, você acha no site da editora CPAD. Indico para você Introdução à Teologia Pentecostal, do Leandro Alves, Eduardo Leandro Alves, um material extraordinário que vai te ajudar a crescer em nome do Senhor Jesus, entendendo ainda mais sobre essas abordagens bíblicas que estamos trabalhando juntos durante esse trimestre. Eu te aguardo por aqui na próxima quarta-feira, às 18 horas, onde nós vamos estudar a lição 9, sobre Apocalipse e a volta triunfal do Rei dos Reis. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.